ou se houve prática de outros crimes militares, né? Então preste bem atenção. O mesmo inquérito policial militar, ele pode dar ensejo e haverá separação de processos se aqueles militares tiverem praticado processo crime militar, eles vão responder perante a auditoria militar. Estavam de serviço, não é isso, pena? O cara está de serviço, pratica um crime militar, ele vai responder perante a auditoria militar. Agora, o cara não está de serviço, pratica uma extorsão, não vai responder pela justiça militar. Não é crime militar, a extorsão não é crime militar, ele vai responder pela justiça comum. Se ele está de serviço e pratica tortura, tortura não é um crime propriamente militar, não está previsto no Código Penal Militar. Ela está prevista numa lei especial. Então, a lei especial prevalece sobre a comum, não foi isso que eu falei? Então, ele vai responder pela justiça comum, que é quem vai julgar aquele processo de tortura. Por quê? Por que, professor, que ele não responde por tortura na auditoria militar? Porque a auditoria militar só julga crimes militares e tortura não é crime militar. O abuso de autoridade não é crime militar, não vai ser julgado na auditoria militar. Pode responder processo administrativo, lhe sendo assegurado contraditório e ampla defesa. Sim, como também pode responder sindicância. Beleza? Alright, boys. Próximo passo. Justiça comum e juízo de menores. Atenção, que meus colegas da promotoria da infância vão ficar tristes comigo, mas, poxa, o professor Franklin, que é membro do IBCCRIM, que é membro da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância e Juventude, está falando justiça de menores? Só para chamar a atenção dos senhores alunos, que não se deve falar isso. Essa é uma herança do Código de Menores, que foi abominado pelo atual Estatuto da Criança e do Adolescente. Você não pode chamar justiça menorista, você deve falar justiça da infância e da juventude. Aliás, tecnicamente falando, você não tem um infrator, você tem um adolescente em confronto com a lei. Portanto, se eu tiver um conflito entre justiça comum e juízo de menores, em caso de coautoria entre um maior de 18 anos e um menor de 18, maior de 12, porque se ele for menor de 12, criança no estatuto não pratica ato infracional. Vocês já sabem disso, né? Criança não pratica ato infracional. Então, eu só vou ter tipificação de 12 anos para frente, até menos de 18 anos. Então, eu tenho um menor de 18 anos e maior de 12, que praticou um furto numa van, lá em Coraci, armado, né, os dois armados, ele em concurso com o menor ajudando ele, atenção, já estou falando menor de novo, o adolescente ajudando ele a praticar aquele roubo. Ora, os dois vão ser processados na justiça comum? Os dois vão ser processados na justiça da infância? Não. Aí haverá cisão. O maior será julgado na justiça comum, maior de 18 anos, e o menor, o adolescente, será julgado na vara da infância e juventude. Diga. A pergunta é, o ECA diz que o adolescente, ele pode cumprir medida socioeducativa, especificamente de internação, até os 21 anos. Veja, o fato dele cumprir a medida socioeducativa de internação não significa dizer que ele completando 18 anos, ele vai continuar respondendo pelo ECA. Não. Deixa eu explicar para você. Nós tivemos um caso, não sei se eu já contei aqui na turma, que eu oficiei de um rapaz de 16 anos. Pasmem, ele tinha uma vida tranquila, a mãe dele tinha condições financeiras, e um belo dia, não sei por que cargas d'água, ele resolveu roubar ou subtrair coisas do vizinho. Ele com 16 anos, ele pulou o muro, entrou na casa do vizinho pensando que o vizinho não estava, e quando ele estava tentando surrupiar
alguns bens, coisa pouca, negócio de som, sei lá, vídeo de DVD, alguma coisa assim. Ele foi pego, era um senhor já, um velhinho, e o velhinho surpreendeu ele. Ele, com medo que o velhinho denunciasse, deu uma gravata no velhinho. Ele, um cara muito forte, ele era bem gordo, era um menino de 16 anos, mas parrudo. E o velhinho bem franzino. Ele matou o velhinho na gravata. Quando ele percebeu que o velhinho estava morto, ainda fez pior. Pegou o álcool que tinha na casa do velhinho, botou no corpo e tocou fogo no corpo do velhinho. Bom, ele foi processado na vara da infância por latrocínio e o juiz o condenou a uma medida socioeducativa de internação. Medida que ele vai cumprir até os seus 21 anos. Todavia, é bom ressaltar que ele, lá onde ele estiver cumprindo a medida socioeducativa, o dia que ele completar 18 anos, se ele matar uma outra pessoa ou um outro adolescente lá na internação, ele não responde à luz do ECA. A partir do momento que ele completa 18 anos, ele já responde à luz do Código Penal. E, inclusive, por ser homicídio, ele vai responder perante o tribunal do júri. Então, cumprir a medida socioeducativa até os 21 é uma coisa, e a responsabilidade penal e civil é outra. Ambas se obtêm quando se completa 18 anos. Tá bom? Alright. Es que vosotros están muy sencillos. Entonces vamos a ver. Coautoria. Se no decorrer do processo um réu ficar louco, o processo para e esse fica suspenso e para o outro continua. Quando eu era promotor de Conceição do Araguaia, parecia brincadeira de criança, né? Por quê? Porque eu tinha alguns processos de homicídio em que eram duas pessoas que tinham matado a vítima, vamos supor. E o advogado, muito esperto, pedia um exame de insanidade mental de um dos acusados. E o que acontecia? Como não tinha o perito para fazer a perícia médico-legal, né, saber se realmente era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, se instaurava um incidente de insanidade mental em relação àquele que supostamente ficava louco, o processo dele ficava suspenso, e o outro, que era o coautor, que também tinha participado do homicídio, que o advogado não tinha arguido a insanidade, ia ser submetido a julgamento, era pronunciado e submetido a julgamento perante o tribunal do júri. Então, quando eu tiver uma situação como essa, uma pessoa ficar louca, um acusado, o réu ficar louco, eu instauro o incidente de insanidade mental, suspendo o processo contra ele até que seja feita a perícia e comprovado que ele realmente é inimputável, e contra o outro o processo prossegue. Tribunal do júri, em caso de coautoria, a intimação da pronúncia é feita pessoalmente em caso de um réu presente e outro foragido, prossegue-se o processo para um e para o outro. Mas também depende, né? Para o outro, se for conveniente. Eu posso ter um julgamento hoje perante o tribunal do júri sem a presença do réu. O réu não precisa comparecer ao júri, tá? Agora, pode ser conveniente eu suspender o julgamento por réu foragido, porque aí eu não vou ter as testemunhas que eu quero, eu vou precisar ainda de uma perícia, de alguma coisa que comprove a autoria e materialidade dele, aí eu suspendo o julgamento, mas não necessariamente só porque ele está foragido, porque hoje eu posso fazer o júri sem a presença do réu, sem que isso importe em presunção de culpabilidade. Plenário do júri, em caso de dois réus com advogados distintos, o processo é separado. Mas espera aí, sempre é separado? Não, espera aí, calma. Quando a tese
de um conflitar com a tese do outro. Aconteceu várias vezes da gente ter uma coautoria e um derrubava o outro, um colocava na costa do outro. E eu tinha, inclusive, um amigo meu que é juiz, e que ele dizia pro cara: rapaz, tu tá livrando o outro, rapaz, desse crime aí. Olha, ele veio aqui e falou mal de ti, disse que foi tu, e provocava o réu. Claro, ele não podia fazer isso, mas ele fazia, e às vezes o cara caía, pegava a corda e aí derrubava. Era uma técnica que ele tinha. Lógico que, à luz de todo o ordenamento jurídico, ele não poderia fazer isso. Mas, de qualquer forma, há separação, e cada um fica com um advogado diferente, porque eles têm teses diferentes, antagônicas. Se os dois têm a mesma tese, pode ter o mesmo advogado, sem problema nenhum. Uma tese não conflita com a outra. Se não, separa-se. De acordo com o artigo 80 do CPP, isso pode ser modificado com a reforma do CPP, o juiz separa os processos quando julgar conveniente. Na prática, em caso de coautoria, um preso em flagrante e outro foragido, separa-se o processo. Geralmente, o processo contra o que está preso vai mais rápido do que contra o foragido, que, por razões óbvias, vai ser mais difícil de instruir, porque ele está foragido. Perpetuação da jurisdição. Havendo crimes conexos, o juízo que começou o julgamento de um crime deve julgar os demais. Nesse caso que eu falei do fazendeiro, que supostamente matou esse líder dos sem terra, existem outros fazendeiros do grupo dele de fazendeiro, que era um conjunto supostamente de fazendeiros, e formaram uma verdadeira organização entre eles fazendeiros para matar esses sem terras. Mataram mais de 5 pessoas lá na região, contratando da mesma forma pistoleiros para matar. Então, como o júri da capital já julgou o primeiro caso, tem um outro fazendeiro que está em grau de recurso. Se o recurso do Ministério Público for procedente, ele também será julgado pelo mesmo juiz da capital, porque o juiz que começou um julgamento de um deve julgar os demais. E aí, se aparecerem novos coautores e partícipes, também serão julgados pelo juiz da capital. Porque houve um desaforamento, né? Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, o crime desclassificado passa para o juiz presidente julgar. Já o outro crime conexo, por exemplo, o crime de estupro, continuará sendo julgado pelo Tribunal do Júri. Bom, agora cuidado. Cuidado, porque é um perigo essa questão. Nós temos 2 tipos de desclassificação no júri, tá? Eu tenho a desclassificação que é feita na primeira fase do júri e a desclassificação que é feita na segunda fase do júri. Professor, o que é desclassificação? Desclassificação é quando o juiz presidente do júri entende que não se trata de um crime doloso contra a vida. Não é caso de homicídio, não é caso de auxílio ao suicídio, não é caso de aborto e não é caso de infanticídio. Por exemplo, imagine que a pessoa está sendo acusada de uma tentativa de homicídio. Todos os crimes dolosos contra a vida, na sua forma consumada ou tentada, são julgadas pelo júri. Mas imaginemos que na primeira fase do júri, chamada juízo da acusação, ou iudicium in accusationis, o juiz resolve desclassificar o fato. Com a desclassificação, esse processo, ele desclassificou, por exemplo, da tentativa de homicídio para uma lesão corporal. A lesão corporal é da competência do júri? Não. Logo, vai ser julgado pela juiz singular. Então, o processo vai ser remetido para o juiz singular. Todavia, essa desclassificação da primeira fase é diferente da desclassificação da segunda fase. Qual é a segunda fase do júri? É o juízo da causa, ou a fase que ocorre na sessão de julgamento. Se os 7 jurados na sessão de julgamento desclassificarem o crime,
de uma tentativa de homicídio para uma lesão corporal, aí o juiz presidente do júri não manda para o juiz singular, não. Porque na sessão do júri, ele tem a incumbência de lavrar a sentença, de proferir a sentença, condenando o acusado pelo crime de lesão corporal que foi reconhecido pelos jurados. Então, cuidado. Se o julgamento, se a desclassificação for na primeira fase do júri, vai para o juízo singular. Se a desclassificação for na segunda fase do júri, é o próprio juiz presidente do tribunal do júri que lavra a sentença condenando o acusado no crime pelo qual ele foi desclassificado. Deu para entender? Vejo preocupação esse olhar. Notei que o senhor bambeou. Ficou bambo. Não entendeu. Entendeu aí? Show? Entendi a segunda fase. Na primeira fase, que é o juízo da acusação, ao final da primeira fase, o juiz pode pronunciar, que é entender que existem provas da autoria e materialidade, impronunciar, entendendo que não existe provas da autoria e materialidade, absolver sumariamente, né? Quando existe uma excludente de licitude, né? A inimputabilidade, o cara é doente mental, ou desclassificar. Essa desclassificação da primeira fase, se ocorrer na primeira fase, essa desclassificação, ele vai remeter, tá, para o juiz singular, que é quem vai proferir a sentença. O juiz singular é que vai instruir aquele processo, ou seja, o juiz do júri está dizendo, olha, esse processo aqui não é do júri, esse processo é do juiz singular, é lesão corporal, é o senhor juiz singular que tem que julgar. Mas se ele pronunciar e a desclassificação ocorrer na segunda fase do júri, na sessão de julgamento perante os 7 jurados, e foram os 7 jurados que, representando a sociedade, reconheceram que aquele crime não é lesão, não é tentativa de homicídio, é uma lesão corporal, aí o juiz presidente vai proferir a sentença. O juiz do júri, mas professor, ele é juiz do júri, ele só julga processo de crime doloso contra a vida? Não. Se a desclassificação ocorrer na sessão do júri, ele é competente para julgar e proferir a sentença por crime de lesão corporal. Alright, boys. This is it. Parágrafo único do artigo 81 do CPP. Se na fase de pronúncia o juiz desclassifica o crime do júri, remete tudo para o juiz singular. Lógico. Não me perguntaram, mas eu vou logo responder. Professor, o senhor falou ainda agora que se eu tiver um homicídio e um tráfico, mesmo que eu tenha uma causa excludente de licitude em relação ao tráfico, mesmo que eu tenha uma causa excludente de culpabilidade em relação ao tráfico, o juiz deve pronunciar em relação aos dois, beleza? Tá bom, tranquilo. Porque quem vai decidir sobre a excludente vai ser os jurados lá na segunda fase. Beleza. Só que ninguém me perguntou, professor, mas e aí se eu não tiver prova da autoria e materialidade do homicídio e tiver também uma excludente de licitude em relação ao tráfico, como é que faz? Olha, ele não pode pronunciar por homicídio, não pode submeter a julgamento o homicídio, se ele não tem provas da autoria e da materialidade. Então, se na fase de pronúncia o juiz desclassificar o crime do júri, remete tudo para o juiz singular. Ou seja, não é homicídio. E não é tentativa de homicídio, é lesão corporal. Quem é que julga a lesão corporal? O juiz singular, remete para o juiz singular. Não é homicídio, mas é tráfico, manda para o juiz singular. Não é homicídio, mas é furto, manda para o juiz singular. Não é homicídio, mas é estupro. Havia um homicídio e um estupro, só se provou o estupro, o homicídio não ocorreu, manda para o juiz singular. Deu para entender? Eu às vezes fico pensando, meu Deus, será que eu estou falando grego? Porque umas caras tão preocupadas, olhando para mim. O senhor, por exemplo, Pena, você está com os olhos esbugalhados. O senhor está preocupado, eu vejo preocupação em seu olhar. Tranquilo, vai arrebentar, está tranquilo, pronto.
Bora lá. Bom, o juízo com força atrativa pode avocar processos que correm por outras varas. Foi desaforado esse processo do fazendeiro, que teria mandado matar esse líder sindical. Esse processo veio para Belém. O juízo de Belém pode avocar os outros processos relacionados a esse crime? Pode. Pode. Não é obrigado, mas a lei diz que ele pode. Ele geralmente não faz, porque é mais trabalho para ele. Já pensou se trazer todos os coautores e partícipes, todas as testemunhas que foram assassinadas, para ele julgar também? Mas ele pode fazer. Competência pela prevenção. Juízo prevento no cível. O juízo torna-se prevento com a citação válida. A citação válida no cível, ela torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa. Vamos repetir. No juízo cível, a citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa. Citação válida. E no criminal? Juízo prevento no crime dá-se a prevenção quando o juiz tomar conhecimento oficialmente da infração. Professor, então no criminal não é a prevenção com o recebimento da denúncia, não. Recebendo a denúncia serve para contar o início do processo. Professor, então quando ele tomar conhecimento, ele já previne o juízo se ele praticar qualquer ato, como por exemplo, busca e apreensão, decreto de prisão preventiva, concessão de liberdade provisória, alguma coisa nesse sentido. Transformou o flagrante delito em preventiva, ele está tornando o juízo prevento. A prevenção fixa o foro ou o juízo? Qual a diferença? Eu poderia perguntar o seguinte: foro, comarca. Numa comarca que tem só um juiz, eu já expliquei isso na aula 1, ele é competente para julgar todos os processos daquela comarca. Mas em que eu tiver 2 juízes, eu posso ter a fixação do foro, da comarca, mas o juízo não, porque eu tenho 2. Aí fixação pelo juízo vai ser pela distribuição. Então depende, ora fixa o foro, ora fixa o juízo. Deu para entender? Se eu tenho um juiz numa comarca, ele é competente para todos os processos. Mas uma comarca como São Paulo, que são muitos e muitos e muitos juízes, eu fixei a competência de São Paulo pelo locus delicti, mas eu vou ter que fixar outra competência pela distribuição para ver qual é a vara criminal que vai julgar aquele caso. Hipóteses concretas de prevenção de juízo. Por exemplo, se você entrar com pedido de explicações em juízo, isso previne o juízo. Pedido de explicações em juízo previne o juízo. Não tem aquela situação em que a pessoa, o cara escreveu lá, a mulher, esta mulher é especialista na arte do decote e outras coisas mais. Ela se sente ofendida e entra com uma interpelação judicial. Essa interpelação judicial, que é um pedido de explicações para que o cara diga o que ele quis dizer com outras coisas mais, é um pedido de explicações que previne o juízo. Outro exemplo, 2, busca e apreensão previne o juízo. O juiz decretou busca e apreensão para dar uma olhadinha lá na casa do cara, ver se encontra algum instrumento na prática do crime. Previne o juízo. Não previne o juízo, habeas corpus em primeiro grau contra a autoridade policial. Teu cliente está preso, tu vais lá, não houve flagrante delito, não houve ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente, você entra com HC perante
o juízo da comarca porque o delegado prendeu ilegalmente, mas isso não previne o juízo. Não previne o juízo. 2, o envio de cópias ao Ministério Público não previne o juízo. O Ministério Público não é poder judiciário. Você pode até enviar cópias para o MP pode até, com as cópias que você mandar das provas, oferecer a denúncia, mas isso não previne o juízo. Lei penal nova favorável, quem aplica? Perigo. Poderá ser pergunta de prova. Lei penal favorável, depende, né? Depende. Por quê? Se o processo está no primeiro grau, é o juiz de primeiro grau. Vamos supor que está tramitando o processo, o cara está respondendo o processo, sai uma lei nova que beneficia ele de qualquer forma. Quem vai aplicar? O juiz de conhecimento, tranquilo, o juiz que está presidindo o processo. Se o processo está no tribunal, você recorreu e a lei nova saiu, você imediatamente entra com pedido para que o tribunal, na apelação, aplique já a lei nova. Tribunal. E o próprio tribunal que aplica, e já se ele já fez coisa julgada, já transitou em julgado e já está em fase de execução penal, quem vai aplicar a lei nova? O juízo da execução penal, súmula 611 do Supremo. Na próxima aula nós vamos ver jurisdição e competência, parte 3. Pergunto, alguma dúvida? Alguma pergunta?